Estamos de volta com o Direto do Plenário ao vivo, com a continuação da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Eu não vou cumprir a minha promessa de fazer releitura do meu voto. Vou fazer um breve resumo, até porque eu compartilho das premissas teóricas que foram assentadas nos votos que me precederam, e já adianto, como eu fiz, que, no caso concreto, nós estamos examinando um recurso extraordinário contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso manejado perante aquela corte, e eu proponho, no âmbito do recurso extraordinário, em que, a meu juízo, não houve perda de objeto, embora já esteja havendo pagamento pelo Estado do Rio Grande do Norte, esteja havendo o fornecimento, há um interregno entre a data do ajuizamento da ação e o ano de 2009, em que a medicação passou a estar prevista, né? Passou a estar registrada na Anvisa e houve inclusão dos medicamentos na lista do SUS. De qualquer sorte, eu só queria enfatizar, senhor presidente, justamente pela delicadeza do direito à vida e do grande relevo do direito à saúde em todas as suas vertentes, né, à luz do nosso texto constitucional, que a aplicação indevida, insuficiente ou incorreta de recursos públicos na área da saúde pode vir a representar, sim, violação dos direitos humanos, por fazer com que pessoas não sejam atendidas de forma adequada e igualitária, garantido o mínimo existencial nas filas dos corredores dos hospitais e dentro da estrutura desenhada para a promoção e prestação do direito à saúde. E, nesse ponto, eu enfatizo, descortina-se o postulado da dignidade da pessoa humana para o fornecimento de medicamentos que encontra amparo no nosso belíssimo texto constitucional. E ainda encontra amparo na contraposição entre o que se chama de bem-estar humano e os direitos humanos, numa visão mais pragmática de acomodação entre as ordens interna e internacional, além da construção filosófica de Joaquim Herrera Flores sobre o diamante ético, que centraliza os direitos humanos como dínamo irradiador central de marco pedagógico e de ação, inserido em perspectiva teórico-crítica decorrente dos eixos da sua historicidade e do seu desenvolvimento. Tantas e tão ricas possibilidades de abordagem, no entanto, e aí é preciso frisar, precisam estar ancoradas no texto da Constituição Federal, de maneira a tentar conciliar julgamentos passados em prestígio à jurisprudência e, portanto, à segurança jurídica, bem como de maneira a densificar as palavras avaliatórias inerentes ao primeiro caso concreto, ao presente caso concreto. E, no nosso caso concreto, como disse, eu proponho a negativa de provimento ao recurso extraordinário, acompanhando o voto do eminente relator. O meu voto, ele parte de uma série de considerações de ordem técnica, de ordem constitucional. Eu analiso o artigo 196 da nossa lei fundamental, depois eu passo o exame da Lei 8.080 de 1990, percorro a Lei 12.401 de 2011 e chego a um ponto que eu gostaria de uma certa forma destacar, ainda que brevemente, que para mim é fundamental e que encontra precedentes nessa casa, que diz com controle jurisdicional de políticas públicas, né? Destacando que são duas das principais funções atribuídas ao Poder Judiciário no Estado Constitucional contemporâneo, a de atuar, a primeira, no controle jurisdicional de validade dos atos normativos editados pelo Poder Público, e a segunda é de concretizar e implementar os direitos fundamentais garantidos na nossa Constituição, notadamente os de natureza prestacional, como os direitos sociais e econômicos. E essa questão, como disse, ela já foi enfrentada em diversos precedentes de diferentes ministros dessa casa, que eu transcrevo
quanto às suas emendas no meu voto. E prossigo dizendo, senhores ministros, que afirmada a competência e principal função da jurisdição constitucional no sentido do controle e implementação de políticas públicas, da análise destes precedentes a que me referi, fica clara a preocupação com relação ao plano da execuibilidade das decisões judiciais neste campo, haja vista as restrições orçamentárias e estruturais que recaem sobre o poder público, fato que constitui autêntico limite à atividade jurisdicional. E, nessa linha, o voto que acabou de proferir o eminente ministro Alexandre de Moraes. Digo eu, o argumento da reserva do possível, inquestionavelmente, constitui limite à atuação judicial. Pouco resolve o magistrado impor ao Estado determinada prestação fática quando este puder escudar-se com a afirmativa de carecer de recursos materiais para cumprir a determinação judicial. Por outro lado, também não se pode esquecer a situação em que, ao cumprir a decisão do magistrado de realizar certa prestação fática, estará o Estado deixando a descoberto outros interesses identicamente relevantes, ou, às vezes, mais importantes ainda. Tal é o que ocorre, por exemplo, quando o magistrado impõe ao Estado a determinação de realizar em certa pessoa uma cirurgia urgente, desrespeitando a fila existente para aquele tipo de procedimento médico. Logicamente, a determinação, se cumprida, acarretará prejuízo para outros tantos interesses idênticos, que serão preteridos em prol daquele vindicado judicialmente. Não obstante tais considerações, e esse é o ponto, embora se reconheça a importância da cláusula da reserva do possível como limitador à atuação jurisdicional na implementação de políticas públicas, deve-se notar que este elemento, a meu juízo, não pode ser considerado como obstáculo absoluto, devendo ser considerado ao lado das outras variáveis que compõem os chamados litígios públicos. Na realidade, entende lembrar que os direitos fundamentais admitem concreção gradual, de forma que podem ser implementados paulatinamente, segundo as possibilidades de cada Estado. E essa implementação gradual, por outro lado, não pode autorizar que, sob o pretexto da indisponibilidade financeira do Estado, possa esse furtar-se de realizar o mínimo cabível, dentro da exigência razoável que suas condições autorizariam. Passo a examinar a obrigação do Estado de fornecer medicamentos de alto custo e as limitações inerentes ao Poder Judiciário, concluindo que é preciso reconhecer essa limitação à atuação jurisdicional, por mais bem intencionados que sejam os magistrados e por maior vontade que possuam de aplicar a Constituição. Nós precisamos observar as razões de decidir do importante precedente fixado por esta Corte Suprema no julgamento da suspensão de tutela antecipada 175, relator ministro Gilmar Mendes, em março de 2010, na qual esta Corte delineou as dimensões do direito à saúde como um direito subjetivo público a prestações positivas por parte do Estado, inserido na discussão entre o mínimo existencial e a reserva do possível, com a presença concomitante tanto de uma proibição de intervenção quanto de um postulado de proteção, invocando-se a proibição de excesso e também a proibição da proteção insuficiente. E aqui eu relembro esse precedente, né, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, relembro também um julgado mais antigo, também suspensão de tutela antecipada 91, da lavra da eminente ministra Ellen Grace. Me reporto no voto escrito a vários precedentes do ministro Celso de Mello e reconstruo as razões de decidir deste precedente, primeiro do ministro Gilmar Mendes, formado na STA 175,
para registrar que o direito à saúde não importa no acesso universal de maneira absoluta a prestações e medicamentos, e que, quando houver conflito entre questões orçamentárias e a iminente morte dos cidadãos, deve prevalecer, na minha visão, o direito à vida, muito embora a análise deva ser realizada caso a caso, de maneira minuciosa. E se houver um iminente comprometimento do Sistema Único de Saúde, a prestação individual não deve ser fornecida, pois causaria prejuízo a toda a coletividade. Então, o que se pretendeu evitar, por evidente, foi que um importante bem, embora no exemplo possa ser chamado de bem menor, que seria a vida singularmente considerada, não suplantasse um bem maior, que é a vida de toda a coletividade atendida pelo sistema, considerado como um todo. Daí porque a preferência pela tutela processual coletiva do problema como método mais adequado para a resolução do problema posto, dentro da moldura do desenho constitucional e institucional. No aludido precedente, contudo, não restou decidida a questão da obrigatoriedade do fornecimento dos medicamentos de alto custo, fato jurídico que demonstra a relevância da deliberação que estamos a tomar nestes feitos para hoje pautados. A importância e a necessidade deste julgamento revela-se com maior ênfase quando se verifica que o julgamento da STA 175 completa 10 anos agora no ano de completou 10 anos no ano de 2019, com a promessa de resolução de conflitos na área do direito à saúde inacabada. Por isso, senhores ministros, eu compartilho a premissa, com fundamento neste precedente, de que não há direito público subjetivo ao acesso a quaisquer medicamentos e em quaisquer casos, mas agrego critérios distintivos sobre o que se deva considerar como medicamento de alto custo e, para os casos de sua necessidade, a imposição de custeio solidário entre cidadão, União, estados e municípios, desde que não conduza ao colapso do sistema, que deverá ser sempre analisado caso a caso. Há, contudo, a possibilidade de judicialização a observar critérios específicos. Aí passo a examinar o recurso especial repetitivo do STJ e chego, no caso concreto, às propostas de tese para a solução da questão a partir dos votos dos ministros Marco Aurélio, Roberto Barroso e Edson Fachin, que, com muita propriedade, e agora a eles agregados os fundamentos trazidos pelo ministro Alexandre de Moraes, procuraram sistematizar justamente esses requisitos que hão de ser preenchidos para que nós que entendemos que há direito, sim, ao fornecimento de medicamentos por parte dos cidadãos, desde que sejam medicamentos registrados na Anvisa, que a parte seja hipossuficiente e outras condicionantes que me parecem estar em debate. Aqui nós estamos todos com as interpretações autênticas, né, porque o ministro Alexandre trouxe o pedido de vista do ministro Teori Zavascki, ministro Luiz Roberto presente, ministro Fachin e o eminente relator, né, que já proferiu o seu voto. Eu procurei, no meu voto, e eu faço fazendo a transcrição das emendas dos votos trazidos, ou uma pequena síntese do voto de cada um dos eminentes ministros que me antecederam, e trouxe essa proclamação, lembrando que, da análise dos 3 votos proferidos e dos dissensos quanto aos limites e aos critérios a serem observados, que, na verdade, não me parecem substanciais, eles são pontuais, e levando ainda em consideração também os resultados dos debates travados nas jornadas de saúde realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já em sua 3ª edição, e com 103 enunciados aprovados, poder-se-ia dar a seguinte resposta jurisdicional
para o problema constitucional posto, sem que, contudo, feche a questão quanto à possibilidade de debate a respeito. As minhas condicionantes, elas se aproximam mais das trazidas pelo ministro Fachin e que, brevemente, eu resumo, me referindo que, no caso de litígio judicial por medicamento não incorporado pelo SUS, inclusive os de alto custo, o Estado terá a obrigação de fornecê-lo em caráter excepcional, desde que comprovados cumulativamente os seguintes requisitos: prévio requerimento administrativo, que pode ser suprido pela oitiva do ofício do agente público por parte do julgador, aqui eu estou incorporando o voto do ministro Fachin, e a comprovação, e aqui eu estava trazendo uma sugestão por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico integrante da rede pública, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Mas a eminente ministra Carmen Lúcia fez uma observação que me pareceu de todo pertinente, numa parte ao voto do ministro Alexandre de Moraes, e eu gostaria muito de ouvir Sua Excelência, inclusive, se é o caso de fazer a adequação dessa minha proposta. O terceiro requisito seria indicação do medicamento por meio da denominação comum brasileira ou DCI internacional. O quarto seria a incapacidade financeira do cidadão de arcar com o custo do medicamento prescrito, o que seria basicamente, o que todos parecem aqui compartilham, a existência de registro na Anvisa do medicamento, a veiculação da demanda preferencialmente por processo coletivo estrutural, de forma a se conferir máxima eficácia ao comando de universalidade que rege o direito à saúde e ao diálogo interinstitucional. E eu prosseguiria, senhor presidente, tecendo uma série de uma série de observações quanto aos efeitos prospectivos e uma eventual modulação. Mas isso pressupõe que haja, que todos já tenham votado e que já tenhamos chegado, se é o caso, a um denominador comum. Por isso, eu fico, por hora, na negativa de provimento ao recurso extraordinário, presidente. Passa a palavra agora à ministra Carmen Lúcia para o voto. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de realçar a importância do tema, que configura, a meu ver, um dos problemas maiores que nós temos, não apenas para o Poder Judiciário, para todos os juízes, mas principalmente para o cidadão. Quem tem dor tem pressa, tem urgência sempre. E, além das dores que uma doença podem trazer, ainda há a sensação de injustiça que fica para aquele que não tem nenhum poder, que tem um direito constitucionalmente assegurado a tratamentos e que, eventualmente, não consegue obter a resposta. Por outro lado, já tinha sido dito anteriormente pelos ministro relator, ministro Marco Aurélio, ministro Barroso e o ministro Fachin, e hoje enfatizado pelo ministro Alexandre de Moraes, sobre também o grave problema que se traz para o poder público quando não pode dispor da gestão dos recursos para gasto com toda a população de um Estado. Acho que todos os ministros já devem ter estado com governadores e prefeitos que afirmam que eles não administram mais os recursos referentes à saúde. Tal o número de liminares que são expedidas e que, às vezes, nem são julgadas, dizem eles, anos depois, sem que se tenha uma solução sobre o caso. Isto onera sobremaneira. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes apresentou números que são realmente muito importantes para comprovar esta circunstância. Mas a mera alegação de impossibilidade pela reserva do possível, por se ter que cumprir e dar cumprimento à Constituição apenas sem maiores comprovações sobre a reserva do possível, me parece também uma afirmativa que precisa de ser levada em consideração com cuidados próprios, porque não se pode chegar a uma concepção ou a uma aceitação de que nós estaríamos diante, de novo, da afirmação do Lassado de que a Constituição passa a ser, para estes que demandam e que não têm a resposta, uma folha de papel. Não é este o constitucionalismo contemporâneo, mas reconheço esta equação entre o interesse de todos, que é a gestão
da parte orçamentária referente à saúde e as demandas realmente constitui um problema muito complicado para ser resolvido em cada caso. Por isso é que o Supremo vem mantendo a jurisprudência no sentido de dotar de eficácia os direitos fundamentais, especialmente estes como o da saúde, para garantir a cada um aquilo que seja, não o que é seu, mas segundo a sua necessidade. E a necessidade de quem tem essa demanda, claro que é muito grande. Neste caso, o alto custo é uma determinante importante. Eu me lembro, senhor presidente, que uma das circunstâncias que o ministro Alexandre mencionou, não o caso, o exemplo que eu vou dar, de um governador que veio me trazer a circunstância de que tinha sido determinado um tratamento, porque a aplicação de um medicamento precisava também, muitas vezes precisa, caso de quimioterapia, ou nesse caso era até um outro tipo, era uma moléstia rara, que determinou que saísse do seu estado, que não tem avião, e o custo é altíssimo, até do transporte, e com 10 minutos de voo, o paciente veio a morrer. Então, isto não altera em nada o quadro que é dramático, mas é dramático pessoalmente para aquelas pessoas e é dramático administrativamente, porque esse dinheiro foi retirado, era necessário, o juiz entendeu assim. Isto é que levou o Conselho Nacional de Justiça a tentar dotar os juízes brasileiros de condições de, pelo menos, se saber, já que o juiz não tem essa especialidade, claro, se esse medicamento que é determinado é o único possível, se o princípio ativo não pode ser reproduzido e não é reproduzido em outros, alguns dos requisitos que foram aqui apresentados e que já se contêm na prática jurisdicional brasileira, de se saber se o medicamento indicado ou o tratamento indicado está já devidamente registrado na Anvisa, o que nós já, inclusive, julgamos no outro caso, e tudo isso faz com que nós tenhamos, neste caso, na minha compreensão, e com as vênias de compreensões eventualmente contrárias, de se garantir, pela decisão judicial, quando não for administrativa e independente da judicialização, prestado devidamente a quem de direito. Eu estou fazendo um voto, a juntada de voto, presidente, que não é um voto muito longo, mas que reitera desde o que foi exposto pelo eminente ministro relator e com as achegas todas, particularmente do que já foi até aqui aventado, em termos de requisitos para que se tenha uma pauta específica a conduzir tanto juízes quanto potenciais partes que queiram judicializar a matéria. Acho que o Poder Judiciário tem o dever de dotar de eficácia os direitos constitucionalmente assegurados. Mas, claro, o Judiciário tem sempre a responsabilidade de verificar em que condições e como isso não reflete na ausência ou na impossibilidade de prestação para todos os outros. Por isso, também, senhor presidente, eu estou negando o provimento ao recurso, na esteira do que já afirmado no voto do ministro relator, com as vênias do ministro Fachin, que dá parcial provimento, e acho que discutiremos os requisitos que devem se conter ou não na tese, no momento próprio, se for o caso. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Passo agora a palavra para o ministro Ricardo Lewandowski para o voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eu, desde logo, acompanho o relator negando o provimento aos recursos, incorporando os argumentos já enunciados, não só pelo relator, também por outros ministros que o acompanharam. Eu trago um longo voto e, não, dado o adiantado da hora, também não o lerei na íntegra, mas eu queria recordar um fato que, quando fui presidente desta Suprema Corte, eu analisei a suspensão de tutela antecipada 828 de São Paulo, que versava sobre uma situação nova, a saber, uma substância química que ainda não teve o seu ciclo de estudos concluído, denominada de fosfoetanolamina sintética, a pílula azul do câncer. Então, era um medicamento que não havia sido ainda convenientemente pesquisado, estudado, nem registrado, mas juízes, tanto estaduais quanto federais, de todo o país, determinavam a sua imediata entrega para os jurisdicionados.
Esta substância, curiosamente, foi desenvolvida por um químico da Universidade de São Paulo, portanto, da Faculdade de Química e nem da Faculdade de Medicina. E ele desenvolveu esta pílula nos fundos do seu laboratório. E, curiosamente, aqueles que se negavam a fornecer tinham a sua prisão decretada, e, naquela época, inclusive, o reitor teve vários mandados de prisão contra ele determinados. À vista, enfim, dessas circunstâncias, sobretudo por se tratar de um remédio, de um suposto remédio que poderia, inclusive, colocar em risco a vida dos pacientes, eu entendi que era o caso de suspender aquelas decisões todas que liberavam o remédio. Não obstante isso, senhor presidente, na esteira também do que já foi levantado por vários ministros e ministras que me antecederam, eu penso que o direito à saúde é um dos direitos mais nobres que a nossa Constituição abriga. Está diretamente vinculado ao direito à vida, que é o direito máximo, talvez, que um ser humano pode ter assegurado, e, sobretudo, o direito a uma vida digna, porque nem valeria a pena viver se vivesse, eventualmente, com uma doença grave, sobretudo de caráter crônico. Então, eu, em princípio, entendo que aqueles remédios que não estejam listados no rol oficialmente publicado pela Anvisa não devem, de regra, ser fornecidos pelos magistrados. No entanto, tendo em conta a importância deste bem que a Constituição protege, eu entendo que, em circunstâncias excepcionais que eu estou arrolando, os remédios podem, sim, e devem mesmo ser autorizados. Quais são essas hipóteses que eu alinhei? E não é nenhuma novidade, algumas delas já considerei em votos, inclusive quando era desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, integrando uma seção de direito público, melhor dizendo, a seção de direito público, mas, na verdade, uma Câmara de Direito Público, e outros também que foram, outras condições que foram desenvolvidas, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça, e que são, sem constituírem um rol exaustivo, ao meu ver, os seguintes requisitos. Primeiramente, para que se possa fornecer ou determinar o fornecimento de um medicamento que não conste do rol da Anvisa, seria preciso a confirmação do alto custo do fornecimento do tratamento requerido pelo interessado, bem como da impossibilidade financeira do paciente e da sua família para custeá-lo. Em segundo lugar, ou de sua família para custeá-lo, porque, nesse momento, eu acho importante também que se invoque a solidariedade familiar. Em segundo lugar, a comprovação robusta da necessidade de fornecimento do medicamento por meio de laudo técnico oficial, para evitar o agravamento do quadro clínico do interessado. Em terceiro lugar, a indicação de inexistência de tratamento oferecido no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou de que o tratamento oferecido não surtiu os efeitos esperados, de modo que a medicação sem registro na Anvisa seja a única forma viável de evitar o agravamento da doença. Em quarto lugar, prévio indeferimento de requerimento administrativo ou ausência de análise em tempo razoável pelos entes políticos demandados para o início ou continuidade do tratamento de saúde. Em quinto lugar, que o medicamento tenha a sua eficácia, o fármaco tenha a sua eficácia atestada ou aprovada por entidade governamental congênere à Anvisa. Em sexto lugar, a ausência de solicitação do registro do medicamento junto à Anvisa ou a demora irrazoável do procedimento de análise pela Agência Reguladora Federal. No entanto, não poderiam ser autorizados o custeio de medicamentos expressamente reprovados pela Anvisa ou de produtos legalmente proibidos, e levando-se em consideração o tempo estimado de tratamento. E, por fim,
a determinação de que o interessado informe periodicamente, por meio de relatório médico e exames comprobatórios de controle da doença, a evolução do tratamento, de modo a comprovar a sua eficácia e justificar a sua manutenção. Eu me lembro, ministro Fux, Vossa Excelência foi desembargador também no Rio de Janeiro, não sei se integrou uma Câmara de Direito Público, mas eu integrei uma Câmara de Direito Público no auge da epidemia, digamos assim, de AIDS. Então, a Justiça determinava o fornecimento de um coquetel, né, que supostamente seria eficaz contra esta doença extremamente insidiosa. E o juiz determinava, o tribunal confirmava, e o interessado, doente, ia, então, junto ao Sistema Único de Saúde e recebia uma enorme quantidade desse remédio. E depois nós apuramos que, em grande parte das vezes, esse paciente não geria o remédio, mas ele vendia esse remédio no mercado negro, sobretudo porque era altamente procurado. Passamos, então, a determinar que este beneficiado pela determinação judicial voltasse periodicamente a juízo para comprovar, mediante o relatório médico oficial, que o tratamento estava surtindo efeito e que estava com uma evolução positiva. Então, senhor presidente, em suma, eu nego o provimento, mas entendo que esta negativa que nós estamos aqui chegando a um consenso no sentido de não se fornecer medicamentos que não constem do rol da Anvisa, deve merecer temperamentos, e creio que cada um de nós ofereceu a sua sugestão. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Passo a palavra agora ao ministro Gilmar Mendes para o voto. Senhor presidente, esta é uma das muitas discussões que nós já tivemos sobre essa difícil temática do direito à saúde, como nós vimos aqui já referidas as várias tentativas que vimos fazendo ao longo desses anos para racionalizar aquilo que o texto constitucional consagrou como direito à saúde, muitas vezes conexo com o direito à vida. A dificuldade que se coloca no direito à saúde aparece numa reflexão feita pelo professor Canutilho a propósito dos direitos sociais e econômicos em geral. Diz aquele eminente mestre que paira sobre a dogmática e teoria jurídica dos direitos econômicos, sociais e culturais a carga metodológica da vaguidez, indeterminação e impressionismo que a teoria da ciência vem apelidando em termos caricaturais sob a designação de fusismo ou metodologia fuse. Em toda a sua radicalidade, enfatiza Canutilho, a censura de fusismo lançada aos juristas significa basicamente que eles não sabem do que estão a falar quando abordam os complexos problemas dos direitos econômicos, sociais e culturais. E aí, por isso, diz ele ainda, nesse aspecto, não surpreende o fato de que a questão dos direitos sociais tenha sido deslocada, em grande parte, para as teorias da justiça, da argumentação jurídica e da análise econômica do direito. Já vimos aqui, em vários votos, em sentido favorável ou não, a manifestação no sentido do limite do financeiramente possível. O ministro Alexandre também feriu este ponto, mostrando que a pulverização de ações acaba por projetar esse limite do financeiramente possível, na medida em que faz com que o Estado destine recursos para uma dada finalidade que não estava inicialmente projetada
e acabe faltando recursos naquilo que estava inicialmente previsto. Enfim, como enfatiza Canutilho, havemos de convir que a problemática jurídica dos direitos sociais se encontra hoje numa posição desconfortável. De alguma forma, acho que essa é a expressão que talvez melhor traduza esse sentimento que já foram repassados, esses sentimentos que foram repassados nos diversos votos, e já foi aqui relembrado todo aquele esforço feito na STA 175 e depois nas sucessivas iniciativas do CNJ, que vem tentando dimensionar e conformar, vamos chamar assim, uma política pública de atendimento da questão da judicialização da saúde. Como já se viu nesta repercussão geral, estamos a examinar especificamente a situação em que o fármaco estava já registrado na Anvisa, mas à época não constava do rol de medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a autora da ação. Eu até fiquei na dúvida mesmo se, de fato, não seria o caso de se ter por prejudicado o recurso. Mas, é claro, temos esse fenômeno da objetivação mas aqui por uma questão mesmo de conveniência, de amadurecimento do próprio debate. Sabemos que as hipóteses em que o procedimento ou o fármaco solicitado não estejam incluídos no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS geram uma individualização da demanda e tornam-se um crescente problema à política de saúde pública. Estudo realizado no Estado de São Paulo constatou que 77% dos remédios solicitados em um determinado período não integravam os programas de assistência farmacêutica do SUS. Portanto, a judicialização se dá exatamente em relação a medicamentos que não compõem o programa de assistência do SUS. Essa também foi a conclusão do relatório do Tribunal de Contas, a judicialização de itens não previstos nos protocolos clínicos ou nas relações do SUS, especialmente medicamentos, tem sido responsável pela maior parte dos gastos federais, estaduais e municipais, a partir dos dados repassados pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde, que, é claro, podem estar incompletos. Os memoriais apresentados pela AGU informam um aumento nos gastos com a judicialização, impactando o orçamento público. Também transcrevo esses dados. Dados como estes são constantemente informados pela União, estados e municípios e também nos diversos estudos que têm sido publicados. É claro que são dados preocupantes que demonstram a necessidade de uma ação conjunta de todos os agentes públicos envolvidos para a busca de uma maior racionalização do sistema. A princípio, pode-se inferir que a obrigação do Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao fornecimento dos serviços previstos nas políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Já foi isso também dito, que o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente da medicina com base em evidências. Com isso, adotaram-se os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que consistem num conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis e as respectivas doses.
Assim, um medicamento ou tratamento em desconformidade com o protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar um consenso científico vigente. Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigada a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, neste ponto o ministro Alexandre destacou esses dois qualificativos do sistema, a universalidade e a igualdade prevista no sistema, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos naturalmente escassos de forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Voltando ainda às reflexões do mestre Canutilho, eu destaco uma palestra que ele fez em Brasília em 2018, sob o título O Reencontro dos Discursos sobre os Direitos Sociais e Prestações Públicas. E eu digo, muito me impressionou, professor Canutilho, com suas ponderações sobre a prestação de direitos sociais, a crise financeira, a necessidade de racionamento sanitário por meio de algum tipo de priorização. Para tanto, diferencia diferentes tipos de universalismo. Um universalismo omnicompreensivo, tudo a todos, um universalismo redistributivo, essencial a todos, universalismo seletivo, tudo a alguns, e um universalismo proporcional, mais a quem tem menos. Aplicadas essas ideias ao SUS, podemos concluir que a forma do sistema ser sustentável e justo é, como já disse, organizando-se por meio de políticas públicas e buscando que a população seja nelas inseridas. Nesse ponto, em relação aos medicamentos e tratamentos de saúde fornecidos, o SUS adotou protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados com base em evidência científica e considerando critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias existentes. Assim, o lógico seria concluir que o direito à saúde constitucionalmente protegido é o que se materializa por meio das políticas públicas de saúde existentes no SUS. Como se nós tratássemos aquilo que está disposto no artigo 196 da Constituição como uma garantia de perfil institucional, aquilo que, de alguma forma, as normas de organização e procedimento estabeleceu, as normas de organização e procedimento estabeleceram, seria exatamente estes os direitos que estão assegurados. Ou seja, o dever de fornecer medicamentos de alto custo estaria também limitado àqueles fornecidos pelo sistema contemplados nos protocolos. A essa conclusão, muitos poderiam objetar com a paralisia do sistema ou demora desarrazoada para incorporação e revisão desses protocolos. Se concluíssemos por reconhecer direito apenas aos tratamentos fornecidos pelo SUS, poderíamos agravar a desigualdade na sociedade brasileira, especialmente em relação ao acesso a tratamentos para doenças raras ou graves, como é o caso, por exemplo, do câncer. Os próprios gestores do sistema poderiam acabar por limitar as prestações de saúde na medida em que não atualizassem seus protocolos ou evitassem expandir o sistema. Sabedores dessas dificuldades, nossos legisladores buscaram aprimorar os procedimentos para a incorporação de novos tratamentos. Nesse sentido, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC, foi criada em 2011 pela Lei 12.401, que dispõe sobre a assistência terapêutica e incorporação de tecnologia em saúde no SUS. A comissão tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas
a revisão de protocolos clínicos. A legislação estabeleceu um prazo de 180 dias, prorrogável por 90 dias, para a tomada de decisão da comissão nos processos administrativos para incorporação de tecnologias novas. No entanto, como já examinado no tema 500 da repercussão geral, é requisito para análise do CONITEC que o produto esteja registrado na Anvisa. Mas a verdade é que isso ainda não é suficiente. Cientes de todas as nossas dificuldades, precisamos admitir que, em alguns casos, as respostas serão mais complexas, cabendo justamente ao Poder Judiciário, com base no princípio da justiciabilidade, em razão dos fatos trazidos aos autos, dizer o direito ao caso concreto. Um exemplo claro dessa situação parece ocorrer com frequência nos casos envolvendo tratamento oncológico. O SUS tem se utilizado de diretrizes diagnósticas e terapêuticas de modo a permitir que seja oferecido ao paciente, considerando a forma de financiamento dos centros de tratamento oncológico, o melhor tratamento possível com autonomia de escolha das opções clínicas viáveis. No entanto, aqui também verifico a necessidade de uma melhoria nos processos administrativos de organização e procedimento, uma vez que a complexidade do sistema abre, ensancha, brechas para deixar a população descoberta e levar a questão ao Poder Judiciário. Veja-se a propósito o artigo de autoria da juíza federal Ana Carolina Morozovski e do supervisor médico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, Sami Naban, a propósito. A política oncológica do SUS é objeto de boa parte da incontrolável judicialização da saúde. Isso, aliado a outros fatores, demonstra que a forma definida para o atendimento oncológico precisa ser repensada. O SUS trata os pacientes com câncer em hospitais devidamente habilitados para tanto. Esses centros hospitalares são remunerados de acordo com uma tabela relativa às autorizações de procedimento de alta complexidade, APACs, que traz os valores a serem pagos para o tratamento de cada tipo de câncer em seus diversos estágios. Dependendo da situação tumoral, o SUS paga ao hospital o valor fixado na tabela correspondente a ela, que poderá ser livremente administrado pelo estabelecimento de saúde. Ele mesmo prescreve e adquire o tratamento, salvo algumas exceções. Essa, aliás, foi uma das razões para a implantação da política tal como ela é, assegurar a autonomia ao profissional prescritor do tratamento. A despeito dessa autonomia, o Ministério da Saúde elabora diretrizes diagnósticas e terapêuticas, DDTs, que sugerem protocolos de atendimento ao paciente com câncer, elencando tecnologias e procedimentos. Tais diretrizes podem ou não ser seguidas pelos estabelecimentos hospitalares. Porém, essa sistemática não parece ser a mais adequada, o que vem se confirmando com o passar dos anos. O constante aumento da sofisticação e dos custos dos tratamentos evidencia as falhas do sistema. Por um lado, o valor da tabela não é adequado e periodicamente reajustado, o que já é, por si só, suficiente para prejudicar o atendimento dispensado. Por outro lado, a situação é agravada com a aprovação pela Anvisa de novas tecnologias capazes de trazer mais conforto e tempo de vida ao paciente oncológico. Ainda que nem todas as novas drogas apresentem vantagens significativas, há, por exemplo, no campo da hematologia, medicamentos de indicação e eficácia indiscutíveis. O bortezomib para mieloma múltiplo e o rituximab para leucemia linfocítica crônica. O próprio Ministério da Saúde prevê a utilização do primeiro na DDT para mieloma múltiplo, reconhecendo sua eficácia. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde não ajusta o valor da APAC para que ela suporte o custo da referida droga. Assim, alguns tratamentos acabam não sendo oferecidos aos pacientes do SUS que recorrem ao Judiciário para obtê-los. Justamente em razão disso, causa estranheza que a CONITEC, órgão que avalia tecnologias em saúde para o SUS, não receba pedidos de incorporação para todas as novas tecnologias aprovadas pela Anvisa. Ainda quando demandada para analisar medicamentos oncológicos, por vezes alega que não há necessidade de incorporá-los, sob o argumento de que a sistemática da APAC
daria liberdade para o médico prescrever qualquer remédio ao seu paciente. Ao fazer isso, dizem os autores, ignora o fato de que a liberdade é limitada pelo valor definido na tabela. Se esse não é suficiente para a compra de um medicamento, por óbvio, não há efetiva liberdade para receitá-lo. Esse é o trabalho da Ana Carolina Morozovski, de Samir Kananaban, A Política Oncológica do SUS, a distância entre a utopia do papel e a realidade, publicado no Conju, agora de março de 2020. Enfim, diante da complexidade do tema e seu histórico entre nós, pude apenas trazer alguns exemplos, entre tantos citados na doutrina, na jurisprudência dos memoriais, nos trabalhos realizados por órgãos como o Tribunal de Contas e o CNJ. Diante desse cenário, estou convencido de que precisamos fazer um esforço contínuo de arrumação do Sistema Único de Saúde, assim como já vem sendo feito há uma década, pelo menos. E aqui há várias notas que podem ser feitas a propósito, por exemplo, do custo de medicamentos. Em Princeton, por exemplo, atua um professor brasileiro, um antropólogo, João Bill, que discute essa questão do direito à saúde no sistema internacional e analisa também o sistema brasileiro. E eu mesmo vi o professor João Bill apresentar o resultado de uma de suas pesquisas, em que ele demonstrava que uma mesma droga comprada na Dinamarca e no Brasil ela custava 2 ou 3 vezes mais. E aí nós entramos num campo que é bastante complexo. Por que isto custa caro? Seria o caso de discutir patentes, discutir o sistema tributário? Em suma, são questões que transcendem de muito o debate que nós travamos no campo do mero fornecimento de medicamentos. Por que, de fato, há esse custo tão extravagante? A Índia optou, por exemplo, pela eventual quebra de patentes e a criação dos laboratórios nacionais como uma resposta. Nós temos o bem-sucedido exemplo dos genéricos, ou o exemplo que se dá da gestão do Serra no Ministério, do senador Serra no Ministério da Saúde, com o coquetel de AIDS e também o próprio trabalho sobre o genérico. Portanto, quando nós falamos sobre essa questão dos medicamentos de alto custo, nós temos que também nos perguntar sobre políticas públicas que poderiam ser encetadas no sentido de reduzir de forma significativa esses custos. De um lado, cabe ao Poder Judiciário, diante das demandas que lhes são apresentadas, o esforço de conhecer as políticas públicas do SUS e as razões técnicas que determinam ou não o fornecimento dos tratamentos pretendidos. E aqui já se falou, inclusive, no trabalho meritório que realiza hoje o CNJ, inclusive, no que concerne a uma assistência técnica aos juízes que vivem perplexos com essas demandas. De outra, é imprescindível que a administração pública estabeleça um contínuo processo de aprimoramento de normas, de organização e procedimento, buscando a contínua diminuição da judicialização, quer por meio de monitoramento de possíveis fraudes ao sistema, quer através da atualização e revisão dos seus protocolos e incorporação de novos mecanismos de aquisição e distribuição de insumos. Quando nós falamos da audiência pública da STA 175, é preciso registrar, por exemplo, que o Estado de São Paulo trouxe, à época, a revelação das fraudes que se perpetravam a partir de iniciativas de laboratórios e advogados. O ministro Alexandre certamente conhece bem essa história, porque lá estava, né, que, de fato, era uma fórmula de fraudar o SUS com prescrições que, de fato, não correspondiam à necessidade. 2 minutos, Vossa Excelência citou isso. Um caso em São José dos Campos, que um medicamento
cada comprimido $1.500, um medicamento para uma doença do coração raríssima. Um caso na verdade, era um caso em cada 10 milhões. E em São José, 20 pacientes precisavam disso, ou seja, estatisticamente impossível. E a polícia começou a apurar e percebeu que, apesar de médicos diferentes atestando e advogados diferentes ingressando com a ação, havia um erro de digitação idêntico no pedido médico e também na petição. Então, acabou gerando realmente esse problema. E ligados ao laboratório internacional, que é o único que tinha a patente para esse medicamento. Portanto, são questões que precisam ser levadas em conta nesse fenômeno da judicialização. O fato do medicamento ser de alto custo, esse é o caminho para a conclusão, presidente, e destinado a tratar doenças raras que acometem poucas pessoas no Brasil, a meu ver, não libera o poder público de estabelecer políticas públicas para atendimento da pequena parcela da população atingida. Isso já tinha ficado também assente na STA 175. Ao contrário, justamente as dificuldades de mercado que levam, às vezes, ao desinteresse da indústria em pesquisar e comercializar os medicamentos de alto custo demandam a ação estatal conjunta de modo a concretizar o direito constitucional à saúde. É claro que precisamos racionalizar essa ação estatal. Devemos estar atentos para as políticas públicas existentes, privilegiando que medicamentos de alto custo sejam a elas incorporados de modo a baratear o próprio custo de sua aquisição pelo Estado. E essa é uma questão que precisamos, de fato, discutir e aprimorar. A judicialização da saúde, sem dúvida nenhuma, traz impacto financeiro direto para o Estado, quando determina a aquisição de medicamentos, mas também um impacto indireto decorrente do acionamento do Poder Judiciário e dos custos de um processo. Urge que soluções administrativas, via advocacia pública, Ministério da Saúde, contribuam para a diminuição dessa judicialização. Talvez novas políticas, como as que levaram ao surgimento dos medicamentos genéricos, a quebra de patentes para o tratamento da AIDS, a mudança de procedimentos possibilitados por novas tecnologias, constituições de comitês especiais e temporários para avaliar demandas específicas identificadas, inclusive a partir da própria judicialização. Enquanto não atingimos essa situação ideal, na linha do que já decidimos na STA 175, entendo que é imprescindível que haja instrução processual com ampla produção de provas para que não ocorra a produção padronizada de iniciais, contestações de sentenças, peças processuais, que muitas vezes não contemplam as especificidades do caso concreto, impedindo que o julgador concilie a dimensão subjetiva, individual e coletiva com a dimensão objetiva do direito à saúde, privilegiando, na medida do possível, as políticas públicas existentes e o acionamento prévio da administração pública via pedido administrativo do SUS. Eu me lembro que participou da audiência pública da STA 175 o saudoso ministro Jatene. E ele, à época, imaginava que uma das soluções para essa questão, e todos nós sabemos do engajamento que o ministro Jatene teve na melhoria e na consolidação do sistema SUS, aceitando, inclusive, essa função difícil de se tornar ministro da Saúde para cumprir esse mistério. Todos nós sabemos que o professor Jatene foi quem conseguiu a aprovação difícil do IPMF, CPMF, exatamente porque tinha credibilidade e dizia que aqueles recursos seriam alocados no SUS. O ministro Jatene, então, agora professor Jatene, nessa audiência, defendia que não houvesse deliberação por parte do Judiciário antes de se ter, dizia ele, inclusive, era interessante, ministro, que houvesse uma edição de uma súmula para que o Judiciário não decidisse antes de se ter a comprovação de que houve denegação do tratamento ou do medicamento pelo sistema SUS. Portanto, são questões que nós podemos discutir.
Quanto à necessidade financeira, entendo que o juiz deverá verificar, segundo a prova dos autos, levando em consideração as condições de vida do autor da ação e os custos do tratamento almejado. Nesse ponto, portanto, acompanho apenas em parte o relator, em que pesa a relevante fundamentação apresentada pelo eminente ministro Marco Aurélio quanto à solidariedade familiar, pelo menos em nível abstrato, sua adoção não oferece critérios seguros para sua determinação na via de decisão judicial. Lembro ainda que o tratamento requerido pelo paciente está previsto nas políticas de saúde do SUS. O direito é universal e, como já decidimos, permite ao poder público buscar ressarcimento junto a planos de saúde que, porventura, o paciente possua. Este é um outro ponto de normas de organização e procedimento que o sistema precisa melhorar, aprimorar e engendrar. Me lembro que o professor Pinotti, ministra Carmen, insistia em que nós votássemos, e acabamos por decidir, uma norma que consta do sistema que responsabiliza os planos de saúde pelo tratamento que, eventualmente, os seus segurados obtêm no sistema SUS. Esse ressarcimento que nós acabamos por entender que era constitucional. Então, eu estou encerrando, presidente, dizendo, lembro ainda que, se o tratamento requerido pela paciente está previsto nas políticas de saúde do SUS, o direito é universal e, como já decidimos, permite ao poder público buscar ressarcimento junto a planos de saúde que, porventura, o paciente possua. Portanto, exigir comprovação de necessidade econômica para garantir o custeio pelo SUS só se justifica nos casos em que o tratamento buscado não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Por todo o exposto, eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. Eu também escrevi pontos para uma eventual tese, mas diante já das múltiplas propostas existentes, eu prefiro não externá-las e depois agregar considerações, tendo em vista as formulações que já estão postas para a deliberação do plenário. Bom, então, até agora, nós temos o seguinte resultado. O ministro Marco Aurélio nega provimento ao recurso extraordinário, o ministro Barroso nega provimento ao recurso extraordinário, o ministro Edson Fachin dá parcial provimento, só para conferir. O ministro Alexandre de Moraes nega provimento, a ministra Rosa Weber nega provimento, a ministra Carmen Lúcia nega provimento, o ministro Ricardo Lewandowski nega provimento e o ministro Gilmar Mendes nega provimento. Eu, na qualidade de presidente, evidentemente que vou abreviar os trabalhos. Eu tenho um voto de apenas 55 laudos, não pediria vênia para lê-lo. Mas acho que todos chegaram à conclusão de que, em primeiro lugar, um critério que defende a nossa jurisprudência. O fármaco que não estiver registrado no SUS e a forciore autorizado pela Anvisa, ele não é de concessão obrigatória pelo Estado, salvo em caráter excepcional. E essa é que foi a tese realmente afetada para a repercussão geral. Saber se ofende os artigos 5º, 6º, 196, 191, parágrafo 1º e 2º, o acordo que condenou o recorrente a fornecer medicamento de alto custo que não consta do programa de dispensação de medicamentos em caráter excepcional. Então, nós decidimos aqui que, em caráter excepcional, é possível essa concessão. Sucede que cada integrante da Corte sugere requisitos para essa aferição do caráter excepcional. Então, eu sugeriria que a tese fosse fixada numa data marcada pelo presidente Dias Toffoli, quando, então, nós poderíamos reunir a soma de todos os requisitos fixados aqui pelos colegas, alguns coincidentes e outros supletivos. E, numa data marcada pela presidência, nós, então, definiríamos essa tese. Eu também, em razão desse aspecto, eu estou negando o provimento ao recurso, vou fazer a juntada do voto, estou de acordo com todos os fundamentos que aqui foram articulados quanto ao direito fundamental à saúde, acho que é um consectário desse núcleo essencial desse direito fundamental. Entretanto, entendo que, em caráter excepcional, obedecidos esses requisitos, também é dever
do Estado essa concessão, uma vez preenchidos todos essas observações que foram aqui feitas. Então, eu proclamo o resultado que a Corte, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido em parte o ministro Edson Fachin, que dava parcial provimento ao recurso. Em princípio, nós vamos fixar quem vai redigir o acordo, porque o ministro Marco Aurélio capitaneou a negativa de provimento ao recurso por outros fundamentos. Mas, eventualmente, obedecendo à postura de Vossa Excelência quando julga a tese de se dispor ou não a lavrar o acordo, nós vamos verificar se Vossa Excelência entende conveniente ficar com a redação do acordo ou não. Se vencido quanto à tese, há o deslocamento, porque a tese integra o pronunciamento do tribunal revelado no acordo. Então, estão de acordo com essa proposição de votar a tese num dia próprio, marcado pelo ministro Dias Toffoli, e o resultado foi esse. Alguma observação? Não, então o ministro Fachin fica como redator da tese, é isso? Não, eu entendo que o ideal... Fico eu. Eu acho que o ideal seria reunir nós vamos Vossa nos reunir. Excelência, ministro Alexandre, ministro Fachin, a própria ministra Rosa. E o relator não participa? O relator não participa Não, Vossa da Excelência redação. também tem uma tese. Será o primeiro ouvido. Eu sugeriria que os colegas já trouxessem algo... Não, eles podem trazer o que quiserem, presidente, mas, repito, há um relator no processo. Claro. E ele tem a primeira palavra. Sim, sem dúvida. Então, assim será. Não, o relator traz as teses e depois... O próprio ministro Gilmar Mendes disse que se reservava a fazer apontamentos na tese. A tese Agora, é do o relator. pontapé inicial é dado por quem? E hoje o Flamengo joga. É dado pelo relator. É seu. Então, pontapé Senhor inicial. presidente, se Vossa Excelência me permite, o ministro Marco Aurélio também, talvez devêssemos já, se for o caso, ouvir a tese do eminente Vossa ministro. Excelência, o presidente já tinha anunciado que deixaria para outra data. Eu a recolhi enunciação... o material, mas posso mandar pegar e ficamos mais bem. meia hora ou uma hora no Assim tribunal. também está muito bem, apenas adiantaríamos. Eu só queria anunciar que o presidente Dias Toffoli, ele pede para noticiar aos advogados presentes que amanhã prevalecerá a pauta de amanhã com a inclusão do RE 305416, que será o primeiro da pauta, que trata do uso capião urbano de apartamento e o artigo 183 da Constituição Federal. E, posteriormente, seguimos com a pauta de amanhã e vai realocar os demais feitos, à exceção dele. Tá bem? Então, muito obrigado pela presença de todos, funcionários, imprensa, advogados, estudantes. Eu declaro encerrado.